como fazer mais em menos tempo. Se você sente que o seu dia não rende, você faz, mas mesmo assim fica com aquela sensação que não está avançando. Eu quero aqui compartilhar com você como construir uma rotina realmente produtiva que vai acelerar os seus resultados, mas ao mesmo tempo sem se sobrecarregar, sem se sentir extremamente exausta. Se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Cristiane e hoje eu quero compartilhar aqui com vocês um feedback muito interessante de uma aluna sobre um método que ela está aplicando para fazer mais em menos tempo. Só que antes disso, nós precisamos entender sobre um hábito que atrapalha muito a nossa produtividade. Um hábito que normalmente nós praticamos de forma inconsciente. Nós nem percebemos que estamos fazendo isso em muitas áreas da nossa vida. É o hábito do pula-pula. Você está ali escutando uma música e aí você não gosta da música, você clica lá em próximo. Não gosta da próxima, próximo, próximo. E assim você vai pulando de música em música. Você vai para as redes sociais, aí você vê um vídeo, não gostei, não achei interessante, não está divertido. Você vai pulando sempre para o próximo, sem nunca finalizar aquele que você está assistindo. Você está sempre procurando ali uma novidade, algo mais interessante, algo mais divertido, algo mais empolgante, e assim você vai pulando as coisas. Só que a forma como você lida com isso em uma área da vida acaba se replicando em outras áreas. Isso acaba acontecendo também em relação às suas tarefas. Você começa a pular de tarefa em tarefa. Aquela tarefa que você começou, ela ficou um pouquinho entediante, ela exige um pouquinho mais de esforço ali, você pula para a próxima. E aí, quando vê, você está com 15 tarefas iniciadas, mas nenhuma concluída. E aí tá aquela bagunça, né? Se eu abrir aqui 15 coisas na minha tela do computador, eu vou acabar não encontrando nada mais. Vai uma coisa se sobrepondo à outra, eu vou me distraindo entre uma tarefa e outra e eu nunca consigo concluir nada. E aí você nunca avança, porque as coisas sempre estão pela metade, você nunca consegue alcançar os resultados que você deseja na sua vida, na sua carreira, porque você está ali sempre pulando, fazendo as coisas pela metade. Ah, Cris, mas eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Essa é uma grande ilusão que muitas vezes nós caímos. A ilusão de ser multitarefa. Nós acreditamos que podemos focar em várias coisas ao mesmo tempo. Uma ou outra coisa, a gente até consegue, às vezes, lavar a louça e ficar escutando um podcast. Só que são tarefas, por exemplo, lavar a louça é algo que você já está extremamente habituado e você nem precisa mais pensar em cada passo que você está executando. São tarefas extremamente práticas e uma tarefa intelectual. Em alguns casos, a gente até consegue conciliar isso. Mas se há duas tarefas que você precisa realmente prestar atenção, que você precisa pensar, por exemplo, responder uma conversa ali no WhatsApp e escrever um e-mail ao mesmo tempo, dificilmente isso vai sair bem feito. Quando vê, você misturou as conversas, deu aquela bagunça, e aí, né, virou aquela confusão no final das contas. E então nós começamos a pular entre uma tarefa e outra, entre aquela conversa do WhatsApp e o e-mail, e aí a gente acaba não realizando as coisas com excelência. Porque o que acontece? Quando eu estou aqui focada numa tarefa e aí eu preciso focar em outra, isso leva um tempo para o meu cérebro fazer esse foco. E aí eu foquei aqui um pouco nessa, eu volto para essa outra. Estudos estimam que o nosso cérebro leva até 23 minutos, presta atenção, 23 minutos para retomar o foco. Aquele foco mais profundo em que as coisas estão fluindo, que as ideias estão vindo ali naturalmente, com criatividade, as boas ideias. Por isso que muitas vezes você está ali assistindo um curso que pode mudar a sua carreira profissional, que pode alavancar para você conseguir aquele salário melhor, só que você está o tempo todo pulando lá para as notificações do WhatsApp, para as redes sociais, e aí você não consegue prestar atenção suficiente para aprender os conceitos que poderiam estar mudando a sua vida. Se eu sentar aqui para gravar um vídeo, não é a primeira ideia que vai ser a melhor.
Eu preciso passar um tempo aqui pensando sobre o assunto, anotando ideias, avaliando, selecionando essas ideias, até eu chegar aqui no roteiro que eu gravo para vocês. Até eu lembrar uma referência de um livro, lembrar uma história, uma situação que aconteceu na minha vida que está relacionada a esse assunto. Nós precisamos de tempo para as nossas ideias fluírem, para a gente ter aquela criatividade. O nosso cérebro, ele precisa de tempo para processar as coisas, para ficar ali maturando as ideias. A verdade é que nós precisamos de tempo para sermos criativos, para encontrarmos as soluções para os nossos problemas. Só que se eu estou o tempo todo pulando de tarefa em tarefa, eu nunca consigo ter esse tempo, eu nunca consigo chegar nesse momento em que as coisas realmente fluem, e isso favorece para mim conseguir alcançar os resultados que eu quero para minha vida, para minha carreira profissional. Muitas vezes ficamos reclamando que a nossa carreira está travada, que não conseguimos melhorar de salário, mas a verdade é que muitas vezes nós não estamos entregando o nosso melhor, porque nós não estamos focando o tempo suficiente. Estamos nesse hábito do pula-pula. Faz sentido? Se faz sentido, já aproveita, deixa um like aqui nesse vídeo, porque para nós conseguirmos ter esse foco, nós precisamos saber no que exatamente que nós precisamos focar, o que realmente faz diferença na nossa vida, que vai nos aproximar dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, o que realmente é prioridade no nosso dia. E não é prioridade na semana seguinte, no próximo mês, é prioridade agora, hoje. Aliás, me conta aqui nos comentários quantas prioridades você tem aí na sua agenda para hoje. Quero saber. Porque não adianta você ter 15 prioridades e você ficar aí tentando realizar todas elas e não conseguir avançar em nenhuma direção. É muito melhor você colocar 3 prioridades no seu dia e você conseguir concluir essas 3. E aí depois, se sobrar tempo, você realiza mais coisas. Adianta coisas aí que estão programadas para o próximo dia e assim por diante. Eu, às vezes, até sou mais radical. Coloco uma prioridade no dia. Isso é uma técnica que eu já utilizo há muito tempo e realmente funciona. Quando a gente foca em poucas coisas, a gente vai lá e realiza aquilo, não fica pensando naquela outra tarefa que também está na agenda, aquela outra coisa que eu não posso esquecer, a conta que eu preciso pagar, o recado que eu preciso enviar. Não, é isso aqui agora. O resto, a gente simplesmente esquece nesse momento. Você foca, coloca toda a sua atenção e aí você faz com excelência o que você precisa fazer. Isso funciona tanto que muitas e muitas semanas eu chego lá na sexta-feira e eu já tenho boa parte das atividades adiantadas. A minha sexta é mais tranquila, não é aquele core-core para dar conta, porque falta um monte de coisas para resolver. Muitas vezes eu já adianto coisas da próxima semana ou eu tiro um tempo para fazer outras coisas que eu gosto. Só que para isso, para você conseguir ter essas prioridades, você precisa ter clareza e saber exatamente o que é importante no seu dia. E esse é um dos passos que eu trabalho dentro do Guia da Rotina Produtiva, você ter clareza sobre as suas prioridades, para você não desperdiçar o seu tempo, seu foco, a sua energia entre 1000 demandas, para você realmente focar naquilo que vai te levar a avançar, que vai te aproximar dos seus resultados. E tem muitas alunas aplicando também aqui esse método e eu quero compartilhar aqui com você um feedback que eu recebi. Olha só como é que era a vida dessa aluna. Minha rotina era toda bagunçada. Parecia que o meu dia tinha apenas 4 horas. Eu não conseguia fazer quase nada das minhas coisas. Se identifica com essa situação? Você também sente que parece que falta horas no seu dia? Olha só a virada de chave que a vida dela teve. Agora eu consigo organizar o meu dia, definir horário para cada coisa. O Guia da Rotina Produtiva me ajudou muito a melhorar o meu dia. Às vezes até sobra tempo. Eu estou conseguindo fazer muito mais coisas do que antes. Por quê? Porque ela focou em realizar aquilo que realmente é prioridade. Ela eliminou todos os excessos. Ela deixou de lado aquilo que não estava agregando.
É isso que faz você avançar. Você foca no que realmente é importante e você faz aquilo com excelência, porque aí você faz muito mais rápido. Agora, se você fica pulando de uma coisa para outra, você vai desperdiçando o seu foco, a sua criatividade, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de resolver problemas, de encontrar soluções para as coisas. Você vai desperdiçando todo o seu potencial em pula-pula de uma tarefa para outra. Se você quer realmente construir uma rotina produtiva, seguindo o método que eu utilizo e muitas alunas estão utilizando, estão transformando as suas rotinas, o link do Guia da Rotina Produtiva está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Lá você pode ver mais informações sobre ele. E o segundo passo aqui que eu quero destacar também, que é extremamente importante e que essa aluna aplicou, foi definir blocos de tempo. Ela definiu quando ela ia se dedicar para o trabalho, para a vida pessoal, para a família, para o descanso. Ela definiu horários ali, blocos de tempo para cada coisa, para não ficar pulando de uma área para outra, misturar tudo e fazer aquela bagunça que só atrapalha o nosso foco. E muitas vezes a gente subestima o descanso. Ah, eu não vou descansar, eu vou trabalhar, vai render mais. Só que muitas vezes acontece exatamente o contrário. O descanso, ele é importante para a gente repor a nossa energia, para a gente espairecer, descansar a nossa mente, o nosso corpo e voltar ali com força total, com gara. Muitas vezes a gente até subestima o sono. Ah, eu não preciso dormir tanto. Só que a falta de sono afeta completamente a nossa capacidade intelectual, o nosso poder de decisão, o nosso foco, a nossa concentração, até mesmo para definir as nossas prioridades. Isso fica prejudicado porque nós não conseguimos pensar com tanta clareza. O descanso é algo extremamente essencial, por isso que é tão importante a gente ter essa definição, saber quando é o momento de cada coisa no nosso dia a dia. Esse ano eu comecei lendo na parte da manhã e aí eu senti que o meu dia não estava rendendo. Aí eu decidi colocar o meu bloco de desenvolvimento para a parte da tarde. E aí eu percebi que flui muito melhor. Só que eu tinha colocado lá na parte da manhã porque eu vi que muitas pessoas também começam o dia lendo. Só que aí eu percebi que para mim não estava funcionando. Isso também é uma outra questão. A gente precisa encontrar a melhor configuração desse bloco de tempo, do momento que a gente vai dedicar para cada coisa, de acordo com a realidade de cada um. O que funciona às vezes para uma pessoa é diferente para outra, porque nós somos pessoas diferentes, nós temos realidades, necessidades diferentes. Então é muito importante a gente observar quando que a gente está realizando cada coisa e encontrar o melhor momento para que realmente o seu dia seja fluido e você consiga dar conta de todas as demandas. E aí o terceiro passo que eu quero destacar aqui, que as minhas alunas aplicam, é planejar a semana. A partir do momento que você tem clareza do que é prioridade no seu dia, de quando são os momentos que você vai realizar cada coisa, você começa a definir o que você vai fazer dentro de cada bloco de tempo. O que você vai fazer lá no seu trabalho? Quais que são as coisas? Em que horário você vai mandar e-mail? Em que horário você vai responder o WhatsApp? Fazer o relatório? Fazer a reunião? E assim por diante. Porque se a gente deixa simplesmente para quando der tempo, quando der vontade, a gente cai nesse hábito do pula-pula, de tarefa em tarefa. Ah, porque agora eu não estou com vontade de fazer isso aqui, porque isso ficou muito chato, eu vou começar a fazer outras coisas. Você até tem aquela sensação que está sendo produtivo, que está fazendo coisas, mas quando para analisar, percebe que está ali sempre no mesmo lugar, como se estivesse andando em círculos, desperdiçando totalmente o seu tempo, a sua energia, a sua força de vontade. E você olha para os seus sonhos e eles parecem cada vez mais distantes. Esses são 3 passos que eu trabalho dentro do Guia da Rotina Produtiva. E além deles, no total são 7 passos para realmente estruturar uma rotina que vai te orientar, que vai te movimentar em direção aos seus objetivos, em direção àquilo que você quer alcançar na sua vida. E todos os detalhes que estão ali na planilha do Guia da Rotina Produtiva, eles não estão ali por acaso. Cada detalhe, ele foi muito bem pensado,
ele foi colocado ali de uma forma estruturada, porque por trás de cada coisa existe muito estudo, muito teste, um método que realmente foi validado, que vai te auxiliar a se organizar, mas mais do que se organizar, a você realmente se movimentar e fazer aquilo que realmente é necessário para você conseguir aproveitar da melhor forma o seu tempo e de fato fazer mais em menos tempo, porque você não vai desperdiçar o seu tempo com aquilo que não agrega, com aquilo que não é prioridade. Você vai focar naquilo no que é mais importante no seu dia. Então, realmente é uma ferramenta transformadora que tem auxiliado muito as minhas alunas. E se você quer saber mais informações, o link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário. E eu vou deixar aqui um vídeo para você continuar assistindo sobre o mínimo para você não procrastinar. Então clica aí, segue assistindo que ele vai te ajudar. E se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com um amigo. E se ainda não é inscrito aqui do canal, aproveita, se inscreve para ver os próximos vídeos. Um abraço e até mais!